Vocês perceberam que o que não falta aqui na minha mão é papel. Se eu ler todos os papéis que eu trouxe, o mês que vem nós terminaremos essa conferência. Bem, eu queria cumprimentar o nosso querido, magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor Hélio Waldman. Cumprimentar o excelentíssimo senhor pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do ABC, professor Cláudio Capelli. O companheiro Marinho não chegou ainda, o Grana também não veio. É bom porque prefeito tem mais do que fazer também. Quero cumprimentar o prezado professor Aldo Ferrer, em nome de quem cumprimento todos os convidados internacionais que prestigiam essa conferência. Quero cumprimentar o meu companheiro, ex-ministro do meu governo, Luiz Dulce, diretor do Instituto Lula. Quero cumprimentar os companheiros deputados, vereadores que estão aqui presentes. Quero cumprimentar os companheiros e companheiras do grupo de reflexões sobre relações internacionais que organizaram este belo evento em parceria com a Universidade Federal do ABC. Quero cumprimentar os companheiros que apoiaram a realização dessa conferência, a Fundação Perseu Abramo, a Fundação Maurício Grabois, a TVT, a Fundação Friedrich Herbert, o Sindicato do Metalúrgico do ABC, o Sindicato do Químico do ABC, a Central Única dos Trabalhadores. Quero cumprimentar os queridos professores e pesquisadores, estudantes de vários estados aqui presentes, funcionários da universidade, companheiros e companheiras. Eu fiquei muito feliz com a informação do professor Capelli, porque quando nós criamos essa universidade, não foi para ser mais uma universidade. Essa universidade foi criada para que dentro de algum tempo ela seja uma das melhores 100 universidades do mundo. E eu disse isso quando visitei aqui o terreno para fazer a inauguração provisória, que era a pedra fundamental, que naquele tempo, uma pesquisa feita, o Brasil não tinha nenhuma universidade entre as 100 melhores universidades do mundo. E eu achava que o Brasil precisaria ter uma universidade. E essa universidade, dentre outras, eu espero que todas criadas sejam as melhores, mas essa daqui, pela excelência da região, ela tem tudo para se transformar numa das universidades mais importantes e mais respeitadas do mundo. É assim, meu caro Gilberto, que nós vamos trabalhar. E eu fiquei extremamente feliz quando já soube que tem mais de 10 mil alunos já, e que eu não pude vir na inauguração, porque não foi inaugurada, porque teve uma greve aqui, né, porque a gente veio inaugurar, e, portanto, não teve inauguração. Ninguém inaugura nada em greve, porque os estudantes, os professores não estão... Os estudantes não estão estudando, os trabalhadores não estão dando aula, e os funcionários não estão trabalhando, não tinha para quem inaugurar. Era a Dilma olhando para mim, eu olhando para ela, o Aloysio Mercadante olhando não sei para quem. Então, bem, eu fui convidado para vir participar dessa conferência nacional que tem como tema uma nova política externa, Brasil no mundo, mudanças e transformações. E vocês acho que não foram tão companheiros meus quando me convidaram, porque a relação das pessoas que já falaram aqui sobre os mais variados temas, eu precisaria ser o Mr. X para poder falar alguma coisa diferente do que já foi falado. Aqui teve o Samuel Pinheiro, aqui teve o Patriota, aqui teve o Celso Amorim, aqui teve Marco Aurélio, aqui teve a Iola, aqui teve o Dulce, aqui teve o Otto Pomar, aqui teve, sabe, muita gente que fez política externa antes de mim, junto comigo, e continua fazendo política externa. Então, eu, sinceramente, não sei o que eu vou falar de novo. Se eu repetir, vocês, por favor, tenham paciência. Não grita aí, já falaram isso. Porque eu não tenho nenhuma obrigação de saber o que já falaram, apesar de ter lido muita coisa que já falaram aqui. Bem, eu trouxe alguns papéis aqui, apenas por curiosidade.
Um dos papéis que eu trouxe aqui é o compromisso assumido por mim durante a campanha de 2002. Diferentemente do que algumas pessoas falam, o Lula teve sorte no governo, a maré estava muito favorável. Ou seja, esse documento aqui é um programa de política externa nossa para 2002 e demonstra claramente que antes de ser eleito a gente já tinha uma vocação para fazer o que nós fizemos do ponto de vista da integração da América Latina, do ponto de vista da relação com a África, do ponto de vista da criação, sabe, de uma diversidade muito grande nas nossas relações internacionais. Eu não vou ler para vocês, obviamente, mas só para vocês saberem, é um documento que balizou a minha candidatura e um compromisso da candidatura em 2002. Uma das coisas que a gente deixa textualmente é que nós não iríamos fazer com que a ALCA acontecesse nesse continente e que nós iríamos repudiar. Um outro documento que eu trouxe aqui foi uma coisa interessante. Eu tive o privilégio de ser o único presidente da história do Brasil, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República pôde participar no Fórum Social no Rio Grande do Sul, no primeiro mês do meu mandato, e ao sair do Fórum Social Mundial, eu fui para Davos fazer o mesmo discurso que eu tinha feito no Fórum Social. Eu fui falar exatamente de que era possível a gente conseguir acabar com a miséria no mundo, e acabar com a miséria no Brasil e, sobretudo, acabar com a fome. Então, apenas para mostrar, sabe, o compromisso que está por escrito tanto em Davos quanto no Fórum Social Mundial. E trouxe um outro documento, que é um documento muito interessante, que eu vou contar para vocês. Eu sei que o Celso Amorim já contou alguns casos. Ele não era de contar caso. O Celso Amorim, como diplomata, não era um contador de casos. Mas ele viu contar tantos casos que ele veio aqui e contou alguns casos que nós já tínhamos contado juntos. E eu já li os casos que ele contou também. Então, mas algumas coisas interessantes para poder... Eu estou com um discurso escrito aqui, bem feito, bem... Vocês vão gostar. A primeira coisa importante que vocês precisam ter consciência é que não seria possível fazer a política externa que nós fizemos se a gente não tivesse uma definição do que a gente queria fazer, se a gente não tivesse uma definição, embora quiséssemos manter relações com todos, não tivéssemos uma prioridade com quem a gente iria fortalecer as nossas relações, e eu não tivesse a sorte de encontrar o Celso Amorim para ser o meu ministro das Relações Exteriores. E é importante dizer, já que ele não está aqui, e a gente pode falar bem das pessoas sem ele estar presente, o Wagner, porque se a pessoa está presente, o ego infla, e isso pode criar problemas para o futuro. Então, eu conversei com 3 ou 4 pessoas para escolher para ministro. E quando eu terminei a minha audiência com o Celso, eu falei, esse cara, ele tem um pouco a minha cara. Ele é mais simples, ele é mais humilde. Eu não tinha grandes informações do Celso, mas o dado concreto é que nós começamos a trocar ideia e, sem nunca ter conversado com ele, grande parte das coisas que nós conversamos tinha afinidade. E eu fiquei pensando, bem, na dúvida vai quem pensa igual a mim. Ou seja, e escolhi o companheiro Celso Amorim para ser meu ministro. Esse acho que foi o primeiro acerto do cumprimento do nosso programa de política externa. A segunda coisa foi que quando eu fui a Davos, na volta, no avião, eu vinha conversando
com o companheiro Celso, eu falei, Celso, eu acho que nós temos que fazer um esforço importante para que a gente mude a geografia política e a geografia comercial do mundo. Não é possível a gente dar de barato que tudo já está feito, que tudo já está determinado e que tem que ser assim mesmo. Nós temos os Estados Unidos que se comporta como o xerife do mundo, nós temos a União Europeia que se comporta como o delegado do mundo, e nós já temos donos de tudo, ou seja, aí nós entramos como coadjuvante de forma muito secundária, terciária, sem muita importância. A verdade é essa, é que nós não éramos levados a sério. Mas nós não éramos levados a sério porque nós não nos respeitávamos. Vamos ser franco aqui. Neste país, nós tivemos durante muito tempo uma parte da elite dirigente desse país que tinha complexo de vira-lata. Ou seja, ele nem queria disputar para ser igual. Ele já se achava inferior. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um grande empresário, eu e o Zé Alencar, próximo da campanha de 2002, e fomos almoçar na casa do filho do Zé Alencar, e era um grande empresário. E esse grande empresário perguntava assim para mim, ô candidato, o que o senhor pretende fazer com a política externa? E eu dizia, ele falava, o império não vai deixar. Ô candidato, o que você vai fazer com a reforma agrária? Eu dizia, ele falava, o império não vai deixar. Ou seja, na quarta pergunta, a gente estava tomando uns golos, porque reunião assim tem golo. Sabe? Na quarta pergunta, o companheiro Zé Alencar levanta e fala, ô doutor, de que diabo de império o senhor está falando? Porque eu sou um grande empresário, sou seu amigo, mas se esse império vai atrapalhar tanto a gente governar, eu sou capaz de vender minha fábrica e pegar em arma para enfrentar esse império. Ou seja, e eu penso que foi um pouco dessa clareza que permitiu que a gente conseguisse começar a galgar alguns degraus na nossa política externa. Em dezembro de 2010, eu não era presidente da República ainda, eu fui convidado para ir aos Estados Unidos, conversar com o tio Sam. E, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o Bush estava muito nervoso por conta do atentado das duas torres, e ele queria encontrar alguém que precisava pagar, e tinha reeleição também, né? Paulo Cordeiro tinha reeleição, então era preciso pegar o culpado, e ele estava muito nervoso e queria invadir o Iraque. Já estava determinado que era preciso. E ele falava de forma compulsiva, sabe? Eu ali no Salão Oval, já foram no Salão Oval? Eu conheço gente que já foi, e não foi legal. E eu estava ali no Salão Oval, pensando, e o Bush estava falando do terrorismo, falando. E para mim era tudo novidade. Para mim eu tinha, ou seja, poucos dias de eleito presidente, sabe? E o presidente mais importante que eu já tinha visto na vida era o presidente da Volkswagen. E eu estava diante do presidente dos Estados Unidos. Então vocês imaginam como é que eu estava. Aí, depois que ele falou que era preciso, sabe, era preciso combater, e era preciso pegar pelo pescoço. E eu falei, ó, presidente, humildemente, eu queria lhe dizer uma coisa.
O Brasil não tem nada contra o Iraque. O Iraque fica, acho que, 14 mil quilômetros ou mais do Brasil. Nunca me fez nada. Ou seja, eu, portanto, não quero guerrear com o Iraque. A minha guerra é no Brasil, querido, contra a fome. Nós temos milhões de brasileiros passando fome e é essa guerra que eu quero vencer no meu mandato. Portanto, se eu faço a sua guerra, que eu faça a minha. Bem, essa foi uma atitude que, na minha opinião, também balizou um pouco o nosso comportamento. Porque eu lembro que nós tínhamos um embaixador brasileiro importante, que hoje é embaixador do Brasil na França, o Bustami, e ele era da agência, da comissão que cuidava de armas químicas. E ele tinha sido eleito por unanimidade e ele dizia, para quem quisesse ouvir, que não tinha armas químicas no Iraque. As únicas armas químicas que o Iraque conhecia eram as armas químicas que os Estados Unidos deu para o Irã jogar em cima do Iraque, na guerra Irã-Iraque. E o Bustami falava, não existe, não existe, não existe. Ou seja, o que aconteceu? O que aconteceu é que, um belo dia, os Estados Unidos pedem para tirar o Bustami e o governo brasileiro cedeu e tirou o Bustami. Quer dizer, numa coisa descabida, até numa demonstração de fragilidade política. Ou seja, por que eu vou tirar um companheiro que foi eleito? Ele está dizendo que não tem? Não tem. Não é isso? Bom, o dado concreto é que já se passaram muito tempo, a guerra já aconteceu, Saddam Hussein não existe mais e armas químicas até agora não apareceu. Foi uma das grandes mentiras contadas no começo do século XXI. Espero que outras desse tamanho não se repita, porque o mundo não pode encontrar soluções sempre na base da guerra. E a guerra sempre contra os mais fracos. Não é possível continuar assim. Um terceiro caso importante que eu acho que vocês têm que saber foi a criação dos Amigos da Venezuela. Essa é uma história muito interessante, porque eu acho que a posse do Lúcio Guterres deve ter sido dia 15 de janeiro, se não me falha a memória, de 2003. Eu tinha, portanto, 15 dias de governo, quando eu vou ao Equador. A Venezuela estava num processo de greve muito intensa, muita movimentação, os petroleiros da PDVSA contra o Chávez, sobretudo o pessoal da chefia que ele tinha tirado, e estava uma confusão razoável na Venezuela, e a questão da democracia colocada um pouco em risco. Eu me reuni com o Celso Amorim, com o Marco Aurélio e com o companheiro Chávez, e eu propus criar um grupo de amigos. Um grupo de amigos da Venezuela. Um grupo de amigos que tentasse encontrar, diálogo com todas as partes para a gente consolidar o processo democrático na Venezuela. E, na época, nós sugerimos a participação do Brasil, a participação do México, a participação do Chile, a participação dos Estados Unidos, da Espanha e Portugal, se não me falha a memória. Bom, falamos com o Chaves concordou. Quando era mais ou menos meia-noite ou 1h da manhã, o Fidel liga no meu quarto e pede uma conversa comigo. E o Fidel estava muito incomodado porque o fato de eu ter colocado Espanha e Estados Unidos no grupo de amigos, ele entendia que eu estava entregando a Venezuela para os inimigos da Venezuela. Os inimigos porque o Chávez afirmava que os Estados Unidos é quem tinha dado o golpe, e a Espanha porque o presidente Aznar tinha sido o primeiro presidente a reconhecer os golpistas. E eu falei para o Fidel, Fidel, eu não estou propondo um grupo de amigos do Chávez.
Não é isso. Ou seja, eu estou propondo um grupo de amigos da Venezuela que possa construir um grau de confiabilidade entre todos os atores e que a gente possa restabelecer a democracia. E os Estados Unidos está, e a Espanha um domingo, acho que até 3 horas da tarde no Brasil, lá na Granja do Torto, e conseguimos convencer o Chaves que era o melhor caminho. E foi o melhor caminho porque nós conseguimos estabilizar o processo eleitoral, embora a oposição não tenha participado, mas conseguimos estabilizar o processo democrático na Venezuela, e eu acho que as coisas, sabe, continuaram andando. E teve uma participação importante dos Estados Unidos, teve uma participação importante da Espanha, e teve uma participação importante, inclusive, da Fundação Jimmy Carter, sabe, que participou ativamente para que a gente pudesse construir o processo de diálogo com o companheiro Chaves e a sua oposição. Até hoje é difícil, mas o dado concreto é que, mesmo sendo difícil, eles estão convivendo há muito tempo com essa dificuldade. Ou seja, e a democracia vai sendo aperfeiçoada e aprimorada. Esse dado, eu só estou dando esse dado aqui porque eu tinha apenas 15 dias de governo. Ou seja, foi a nossa primeira atuação enquanto presidente da República, tentando estabelecer uma política de paz com o companheiro Chaves. Bem, companheiros, contando esses casos, eu queria dizer que a nossa política externa, ela teve 3 coisas, assim, básicas. Uma delas, que eu me orgulho muito, foi que nós conseguimos colocar para o mundo a questão do combate à fome. Acho que nunca o mundo discutiu tanto e nunca a fome foi tão debatida como a partir do momento que nós começamos a introduzir, primeiro em Davos, depois numa reunião com o Chirac em Genebra, depois em todas as reuniões que eu participei, todas sem distinção, a fome era uma coisa que eu falava, e o discurso que eu fiz no dia 23 de setembro de 2003 na ONU, em que eu também introduzi a questão da fome. E ainda estamos tratando. Acabo de vir de Addis Abeba, onde vamos fazer um encontro com os países africanos, onde o tema foi, sabe, promovido pelo Instituto Lula, pela FAO e pela União Africana, para tentar acabar definitivamente com a fome na África até 2025. Eu acho que é plenamente possível. Para isso, os países precisam aprender que a fome não exige medidas paliativas. Você precisa colocar o pobre no orçamento da União. O pobre tem que estar no orçamento da União para que a gente possa resolver o problema da fome. Bem, eu digo para vocês que esse pilar da fome é uma das coisas que me dá muito orgulho, porque eu participei de muitas reuniões. Vocês não imaginam, talvez pela novidade de eu ser um peão de fábrica e talvez pela novidade de eu ser diferente deles, porque não tinha diploma universitário, eu era uma coisa estranha, era um verdadeiro estranho no ninho, as pessoas passaram a gostar de mim. Eu acho que ele falava, lá vem um coitadinho metalúrgico. Lá vem. É verdade, ou seja, eu lembro que a primeira reunião que eu participei em Evian, a convite do Chirac, era uma reunião do G8, e era a primeira vez que o Brasil era convidado para participar do G8. Eu não falo uma palavra em inglês. As que eu falo em espanhol seria mais entendida se eu falasse em português. E, de repente,
eu estou numa sala em Evian com Bush, Tony Blair, Koizumi, Chirac, Fox, o rei da Arábia Saudita, o nosso primeiro-ministro da Itália, E eu não falava nada. Eu tinha visto aquela novela da Globo que feita na Itália. Eu tinha aprendido a falar 2 palavras em italiano, mas não cabia ali naquela reunião. Então, eu aprendi. Eu comecei a pensar, primeiro eu fiquei nervoso, eu pensei assim, eu acho que aqueles caras que diziam que eu não deveria ser candidato porque eu não falo nenhuma língua, tinham razão. O que eu estou fazendo aqui? E aí eu percebi que eu colocando aquele fone no ouvido, e ligando meu microfone, eu poderia falar, porque o que não faltava era intérprete também. E você sabe que tem intérprete tão importante que ele consegue falar melhor do que a gente. É verdade, tem intérprete que é um artista. Pode ser a pessoa mais sem graça fazendo um discurso. Se o intérprete for bom, ele parece o melhor orador do mundo. Então, eu estou lá conversando com as pessoas e cada reunião dessa eu introduzia a questão da fome. Eles queriam discutir comércio exterior, eu falava, vamos começar pela fome. Sabe, por que tem fome? Como é que a gente vai resolver o negócio da fome? Ou seja, eu enchi tanto o saco deles que eles até anteciparam o almoço porque começaram a ficar com fome em função das coisas. E eu tinha aprendido aqui na direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que terminou sendo a grande escola política da minha vida, depois do PT. Não era tão importante que foi por causa dele que eu queria o PT. Ou seja, era de que em política internacional ou em qualquer tipo de política, ninguém respeita quem não se respeita. Ou seja, ninguém respeita lambibotas. Vamos ser francos, ninguém respeita lambibotas. Aquele cara puxa faca, aquele cara que quer agradar, aquele cara que... Ninguém leva a sério. E isso aconteceu em Evian. Estava eu e Celso Amorim, depois de passar por uma cerca de arame farpado impassável. Era muito arame farpado. Eu ficava pensando, pô, tá aqui, sabe, os 8 presidentes dos países mais importantes do mundo, por que tanta cerca e tanto arame farpado e tanta polícia? Mas tinha muita cerca, muita polícia. Cheguei lá, sentei, fui em cada mesa, cumprimentei cada companheiro. Não era companheiro ainda, mas ia ficar. Cumprimentei. E sentei numa mesa. Estava lá todo mundo que eu falei agora. Eis que, meu caro Codas, chegou o Bush. Quando ele chegou, não sei se o Celso contou esse caso ontem, todo mundo levantou. Todo mundo. Eu falei, porra, ninguém levantou para mim. Ninguém levantou. Eu falei, Celso, nós não vamos levantar. Nós vamos ficar sentados. Bem, isso parece bobagem. Isso parece bobagem, parece, mas a política também é feita de gestos, sabe? E eu apenas queria dizer o seguinte, sabe, ninguém levantou quando eu cheguei, eu não levantei para ninguém, por que eu ia levantar para o Bush? Ele é presidente de um partido mais rico, de um país mais rico que o Brasil, ele é presidente dos Estados Unidos, mas dentro da minha soberania eu sou mais importante do que ele, por que eu tenho, sabe, que me rebaixar? E aí o Chico Buarque definiu o nosso comportamento em 2010, na campanha da Dilma, quando ele disse, eu apoio esse governo porque ele não fala grosso com a Bolívia e não fala fino com os Estados Unidos. Bem, foi essa
Foi esse primeiro momento da nossa política externa que permitiu com que o Brasil fosse se assenhorando de uma autoridade que até então não tinha, e nós tínhamos um tema específico que todo mundo gosta, porque a fome todo mundo quer combater. O problema é que as pessoas, sabe, dizem que querem combater, mas na prática não querem combater. Ou seja, pode parecer radicalismo da minha parte, mas eu falo, olha, uma coisa é você ter sentido fome. Uma coisa é você, sabe, não sei, o Paulo Cordeiro, se você um dia acordou com a lombriga maior tentando comer a menor. Você não imagina a guerra na tua barriga. E como eu vivi isso muito tempo, sabe, eu falei, não é possível, não, sabe, no mundo de hoje, não é possível alguém dormir sem comer. Sabe, nós produzimos alimento suficiente. Hoje o mundo produz 2 bilhões 460 milhões de toneladas de alimento, de grãos. Daria para distribuir 1 quilo para cada família, sabe? Então o problema não é alimento, o problema é que as pessoas não têm renda para comprar o alimento. Então é preciso, por isso que eu falo, é preciso colocar o pobre no orçamento. Para todo mundo ficar gordinho como eu. Quando eu vim de Pernambuco, eu tinha 7 anos. Eu tinha a barriga maior do que eu tenho hoje. Eu era pequenininho. As perninhas dessa grossura e um barrigão assim. Era lombriga. Não era gordura. Sabe? Era pura miséria. Comer farinha e feijão todo dia. O café da manhã era uma cuia de farinha com café preto. Era o café. Ou seja, não tinha nenhuma necessidade. Então foi por conta dessa experiência de vida que eu achei que era possível a gente introduzir esse debate no mundo. Eu acho que ainda estamos longe de alcançar os resultados definitivos, mas eu acho que nós estamos avançando de forma extraordinária. Esse foi o pilar mais importante do começo do mandato. Depois, a questão das relações e da diversificação das relações. Me incomodava a subserviência do Brasil. Me incomodava demais. Ainda hoje tem gente que escreve de forma subserviente. O Brasil deveria estar priorizando os Estados Unidos, o Brasil deveria estar priorizando não sei quem. Sabe? Obviamente que nenhum de nós quer romper a sua relação com os Estados Unidos pela importância que tem os Estados Unidos, sabe, que ele passa a ser uma relação estratégica para todos os países do mundo. Mas você não pode ficar dependente. Você não pode ficar dependente de um país, ou de 2 países, ou de um bloco. Quanto mais diversificada a nossa relação, mais chance nós temos de fazer a coisa funcionar. Então, a primeira decisão nossa também foi olhar a nossa querida América do Sul, da América do Sul olhar a América Latina. Eu não me esqueço nunca, se vocês jovens entrarem no Google ou tentarem ver o que a imprensa escrevia lá para os idos de 98, 96, 97, vocês vão ver muita coisa de disputa, quem era mais amigo do Clinton, se era o FHC, se era o Menem, quem era mais amigo do Banco Central Americano, se era o Cavalo, se era o Malan, aquelas coisas de gente pobre de espírito, sabe, com falta de criatividade, ou seja, quem é o serviçal mais importante. Eu achava que não era possível a gente ser grande se a gente não olhasse primeiro o nosso quintal, o nosso terreiro, os nossos parceiros, os nossos irmãos, que fazem parte da mesma parte da Terra, de uma parte do planeta. Ou seja, não tem cerca. O máximo que nós temos é rio, sabe, que nos divide. Ou seja, e sobretudo o Brasil, que tem quase 16 mil quilômetros de fronteira com todos os países da América do Sul, menos a Colômbia, menos o Equador e o Chile. Ou seja, como é que o Brasil poderia querer ser grande se ele não cuidava daqueles que estavam perto de si? Então resolvemos fazer, sabe, um trabalho
de reconquistar a confiança política, porque até então o Brasil era tratado como se fosse um império. O Chaves é que contava muito isso. O Chaves dizia, eu era professor na academia militar e as aulas que a gente tomava e que a gente dava era que o inimigo é o Brasil. O perigo é o Brasil. Isso falado pelos americanos, você imagina. Então todo mundo achava que o Brasil era um império. Então vamos ficar de costa Brasil. Isso atiçado pelos colonizadores de um lado, pelos americanos e interesses econômicos de outro. Ou seja, era preciso reconquistar a confiança. E eu acho que nós tivemos, aí sim, uma bênção da evolução política do povo da América Latina. Porque em 2 anos aconteceu coisa de extraordinária. Primeiro o Chaves, depois o Lula, depois o Kirchner, depois o Tabaré, depois o Evo, depois entrou o Toledo, que ganhou do Chininha lá, do Fujimori, sabe? Ou seja, depois veio o Lugo, depois veio o Correia depois veio o Lugo. Ou seja, o dado concreto é que aquilo que as pessoas jamais imaginaram que podia acontecer, nós vivemos nesse período que foi o período mais, eu diria, progressista, socialista e de esquerda da nossa querida América do Sul. Depois tivemos o companheiro Colón na Guatemala, depois tivemos o companheiro Daniel Ortega recuperando a Nicarágua, depois tivemos o Maurício Funi, sabe, em El Salvador, e fomos tendo. Fomos tendo o Zelaya em Honduras. A primeira vez que eu vi o Zelaya, eu me assustei com aquele chapelão. Eu falei, de onde veio esse fazendeiro do Mato Grosso do Sul? Não, era o companheiro, sabe, presidente de Honduras, e virou um grande companheiro, sabe. Bem, depois, eu esqueci, nós já tínhamos o Lago no Chile, e depois veio Michelle Bachelet. Não, depois eu estou falando do Pepe, eu estou falando primeiro do Tabaré. O Mujica já é da segunda safra. O Mujica já é da segunda safra. Então, nós só tivemos problema na Colômbia, que não elegeu nenhum presidente de esquerda, mas, vamos ser francos, o presidente Santos é uma grande surpresa, e foi muito mais surpresa ainda por Chaves, porque quantas vezes eu conversei com o Chaves falava, o Santos, pelo amor de Deus, o Santos não, é melhor então a reeleição do Uribe. E o Alan Garcia me disse um dia, ô Lula, vocês vão ter uma surpresa, o Santos vai ser melhor para a relação com a Venezuela. E o Santos deu uma de mestre, quando, ao ganhar as eleições, a primeira coisa que ele fez foi uma aproximação com o Chaves para construir a política de paz. Então, nós estamos num momento, eu diria, extraordinário na América. Nós nunca tivemos tanto crescimento econômico na América do Sul, nós nunca tivemos tanta distribuição de renda na América do Sul e nunca tivemos tanta inclusão social na América do Sul. Esse é o dado. E eu, então, nós criamos a Unasul, nós criamos o Conselho de Segurança da América do Sul, estamos em fase adiantada para construir o Banco do Sul. Nós ainda temos problemas de falta de confiança entre nós por conflitos do século passado, ou seja, do século XIX, do século XVIII, ou seja, tem pequenos problemas em alguns países, e por isso nós temos dificuldade ainda de criar instituições multilaterais que possam julgar os nossos problemas. E nós temos competência, porque no caso da Bolívia, quando queriam derrubar o Evo Morales, foi a Unasul que foi a Bolívia negociar o processo de harmonização na Bolívia e deu certo. Então, nós precisamos avançar, mas eu acho que nós já avançamos bastante, e eu acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer na nossa querida América do Sul. Vocês sabem que eu viajei todos os países, todos. O primeiro país que eu viajei, logo depois da posse, foi a Argentina, depois o Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, depois Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, México, Cuba e tem mais.
Tem mais. Bem, quando a gente consolidou, parece pouco, mas quando nós fizemos a reunião América Latina e Caribe, foi a primeira vez em 500 anos que nós conseguimos reunir todos os países da América Latina e Caribe sem a presença americana e a presença canadense. E isso, vocês sabem o quanto de crítica que nós recebemos. Política terceiro-mundista, política não sei das quantas, política não sei das quantas, política... Sabe? O dado concreto é que eu cada vez mais acredito nisso. De que nós, se resolvermos os nossos problemas, nós viraremos um ator extraordinário nesse mundo globalizado. Vocês sabem o papel importante, sabe, que essa política teve, a relação extraordinária que nós estabelecemos. Eu, quando vejo um companheiro como Mujica ser eleito presidente do Uruguai, eu, se morresse no dia seguinte, já estava feliz. Por quê? Porque é um companheiro que passou 14 anos preso, dos quais 6 anos numa solitária. Eu morreria. Eu não consigo ficar em casa sozinho um dia. Se eu não tiver marido por perto para gritar a cada meia hora, eu sou um coitado. Então eu fico imaginando o Pepe Mujica de um lado e a mulher dele do outro, numa solitária, 6 anos. E esse homem, ao ser solto, volta a fazer política, é eleito senador e é eleito presidente sem uma mágoa, sem um ressentimento. Outro dia eu fui brincar com o Pepe Mujica. Como é que te pegaram? Ele falou, eu corri pouco. Que é um jeito legal de tratar a desgraça e não ficar apenas com ódio. Até porque quem tem ódio não vai a lugar nenhum. O ódio dá câncer. O meu foi na garganta, não é por causa do câncer. Então, eu quando vejo o Evo Morales ser eleito, sabe, vocês não imaginam o prazer de ver o povo, na sua maioria indígena, eleger um índio presidente. Sabe? E olha que aquele baixinho me deu trabalho. Ele me deu muito trabalho. Ou seja, e a direita aqui no Brasil ficava doida. O Lula é frouxo. O Lula tem que ser duro. Olha, eu queria brigar com o Bush, ele não quis brigar comigo, por que eu vou brigar com o Evo Morales? Eu ficava pensando, um metalúrgico de São Bernardo do Campo, brigar com o índio da Bolívia, qual é a lógica? Sabe? Então, eu acho que nós conseguimos criar um clima extraordinário. E depois que eu deixei a presidência, eu já viajei outra vez ao Paraguai, ao Uruguai, à Argentina, ao Chile, à Colômbia, à Venezuela, ao Peru, ao Equador, a El Salvador, ao Panamá, a Nicarágua, a Costa Rica, a Santo Domingo, que é um jeito de eu não encher o saco da Dilma. É ficar fora do Brasil e não ficar dando muito palpite aqui, ou seja... Bom, depois que a gente fez tudo isso na América do Sul, que eu acho que é apenas o início, vocês percebem que os setores conservadores não se conformam com o que está acontecendo. Eles sentem saudade do tempo em que o continente era subalterno. Eles sentem saudade. Eles sentem saudade no tempo em que o país era governado para 35% do seu povo. E que a miséria já era contabilizada como um dado sociológico, sabe, definitivo. Eles se incomodam com o pobre tendo carro, com o pobre andando de avião. Ô Luizão, para você morrer de inveja. Em 2007, nós tínhamos nesse país 48 milhões de brasileiros e brasileiras viajando de avião. Em 2012,
já somavam 101 milhões de brasileiros viajando de avião. Ou seja, em 10 anos, nós fizemos com que 53 milhões de brasileiros, uma Colômbia, um Uruguai e um Paraguai junto, começassem a andar de avião. É lógico que começa a ter problema nos aeroportos. Lógico. A gente produzia 80 milhões de grãos. Passamos a produzir 185 milhões de toneladas de grãos. É lógico que tem problema de transporte. Lógico que você tinha um pouquinho de gente com carro. Agora você tem um montão de gente com carro. Dá até protesto para melhorar a rua. E não é verdade? Você imagina um estudante aqui da universidade. Ralou. Queria ter um carrinho. O pai deu um carrinho para ele. Emprestou dinheiro, ele financiou, sei lá, qualquer coisa. Aí ele sai. Aí chega na Pereira Barreto, não consegue andar 10 metros por hora. Chega na Marechal, está entupida. Aí o cara fala, puta que pariu, vou protestar contra esse prefeito, vou protestar contra... Sabe? Não é verdade, gente? Então, ao invés de achar ruim, viva o protesto. Porque de protesto em protesto a gente vai consertando o telhado. Então, eu penso que, terminado esse trabalho que nós fizemos na América Latina, que eu acho que está bem encaminhado, eu lamentei 2 coisas que aconteceram, que foi a morte do Kirchner, sabe? Não que a Cristina pense diferente dele, ou seja, mas que ele tinha começado, e a morte do companheiro Chaves, ou seja, foram 2 perdas, sabe, muito sérias para o nosso continente. E os 2 morreram de forma, eu diria, muito precipitada, coisa que a gente não deveria permitir que as pessoas morressem, mas morreram. Aí depois nós decidimos, então, nos voltar para a África. Aí é que nós apanhamos. Esse Lula é um imbecil. Porra, os Estados Unidos está aí. Um PIB de 17 trilhões. Esse cara vai visitar Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, África do Sul, Tanzânia, Zimbábue, Etiópia. Será que esse cara não se manca? Guiné-Conakry, ou seja, Senegal. Será que esse cara não poderia visitar Londres, Paris, Nova York, mais chique? É. Mas do ponto de vista da estratégia de um país como o Brasil, a África era mais importante. E por quê? Porque o Brasil, ele estava de costa para a América do Sul e ele olhava para a Europa sem ver a África. Parece impossível, não parece? Mas, inclusive na diplomacia brasileira, na diplomacia é importante para a gente não falar mal dos outros, que na nossa diplomacia também tinha muito preconceito, tanto aqui na América Latina quanto na África. Tinha muito preconceito. E era preciso vencer esses preconceitos. Ainda temos problema. Nem todo mundo quer ir para a África, né, Paulo Cordeiro? Nem todo mundo. Ofereço uma vaga para Paris, que a mala já está pronta. Ofereço uma para a África, que tem que comprar mala. Sabe? Ainda tem problema. Mas também nós temos que entender como uma coisa natural, uma coisa que é um processo. Você não consegue mudar nada na vida de forma repentina. Até quando um cara mora numa área de risco, que a prefeitura vai tentar tirá-lo, ele não quer sair. Não é isso? Então, você imagina um cara querer mudar de Paris para a África. É difícil. É difícil. Mas a gente está evoluindo muito. Abrimos muitas embaixadas novas, 19, não é isso? Na África. Eles estão abrindo muitas embaixadas aqui. Nós tínhamos um comércio de 25 bilhões, já temos um comércio de 26 bilhões de dólares com a África. E o Brasil pode fazer muito mais. Eu lembro que quando eu fui a Angola, que eu disse que os empresários brasileiros deveriam fazer investimento na África, tem um grande jornal. Não é tão grande, mas ele pensa que é grande. Porque o nome dele é até tão. Todo mundo, né? Não é Lulinha, é Lulão. Então, o jornal, o Estadão, fez uma matéria grosseira, criticando, sabe, a crítica que eu fiz aos empresários para ir para a África.
E hoje, graças a Deus, sabe, nós tivemos uma evolução excepcional. Eu vou dar um exemplo para vocês de duas coisas mais recentes. Quando nós chegamos à presidência, o Brasil tinha uma fábrica brasileira na Colômbia. Hoje tem 44. O Brasil tinha 2 fábricas no Peru. Hoje tem 66. Apenas para mostrar a evolução. E na África, sabe, nós tínhamos que, primeiro, um compromisso moral e ético. É por isso que eu fui ao Senegal pedir desculpas. Por quê? Porque nós não podemos pagar o que o povo africano significa na nossa vida em dinheiro. Não é possível mensurar, sabe, o que ele significa em dinheiro. Agora, você pode pagar em solidariedade. Você pode pagar em solidariedade, em cooperação. E eu acho, eu posso dizer para vocês que o carinho com que o Brasil é tratado na África, eu acho que poucas vezes, sabe, o Brasil foi tratado em algum lugar como é tratado na África. Eles têm uma expectativa muito grande com relação ao Brasil. O problema era que o Brasil cresceu, mas o Brasil ainda acha-se um país muito pobre. Sabe, o Brasil tem pobreza, mas o Brasil não é um país pobre. Porque o Brasil é a 6ª economia do mundo, se for medir pelo PIB. O Brasil tem problema social como tem os Estados Unidos, como tem outros países. Mas nós somos um país que poderemos ter mais cooperação. Podemos ter mais cooperação, colocar mais dinheiro para a cooperação. Ou seja, e o Brasil ainda não se acha um país doador. O Brasil ainda pensa que é um país receptor. Sabe? Eu lembro de uma vez que nós ganhamos as eleições em São Paulo, uma das cidades mais importantes do mundo, e teve um companheiro que ia viajar à Europa para pedir dinheiro na ONGs para fazer projeto social aqui em São Paulo, o cara com a prefeitura na mão. O Brasil não faz assim, mas a verdade é que o Brasil ainda tem muito problema. O nosso dinheiro para a cooperação é muito pequeno. É muito pequeno. É quase nada. E é muito difícil. Eu já contei vários casos quando o presidente Wade, do Senegal, me telefona, sabe, presidente Lula, nós estamos precisando de um avião Ipanema, porque vai vir uma praga de gafanhoto e nós precisamos acabar com esse gafanhoto jogando veneno. Eu achei que era fácil, um aviãozinho custava uma merrequinha, e eu falei que era fácil. Ou seja, sabe quanto tempo demorou para aprovar? 8 meses. Teve que passar pelo Congresso. Ou seja, quando o avião chegou lá, os gafanhotos já tinham comido milho. E não comeram o avião porque o avião não estava lá. Ou seja, o Paulo, que é um companheiro responsável pela África, sabe a dificuldade que a gente tem, as coisas muito difíceis, muita burocracia. Finalmente, a nossa presidenta teve um gesto extraordinário de criar uma diretoria, sabe, no BNDES para cuidar da África e da América Latina. Porque as nossas instituições, elas são tão sérias, que elas não estão preparadas para emprestar dinheiro para quem precisa. A exigência é de tamanha magnitude que a gente só empresta para quem não precisa. Ou seja, é um problema que, sabe, eu tinha vontade, a Dilma tem vontade, mas a estrutura é complicada. A máquina funciona. Vocês um dia, todos jovens, um dia, sabe, de protesto em protesto, um dia vocês chegaram na presidência da República, vocês vão perceber que o presidente é como se fosse uma locomotiva, né? A locomotiva vai passando de estação em estação, umas correm mais, outras correm menos, umas apitam mais, outras menos, uma solta mais fumaça, outra menos fumaça, depende se for elétrico ou se for a lenha. Mas, e a estação é a máquina pública, ela está lá. Entra trem, sai trem, entra trem, sai trem, a máquina está lá impoluta, o mesmo fiscal, com o mesmo bigodinho, o mesmo cap, sabe? E o tempo passa e a máquina, sabe, está lá impávida e a locomotiva vai trocando. Então, a gente passa e as coisas não acontecem como a gente queria.
né? Você faz um acordo entre dois países, às vezes demora 10 anos, ele não é aprovado pelo Congresso, nem do nosso, nem do deles, né? E aí, ontem eu recebi um telefonema de um amigo da Nicarágua. Nós tínhamos assumido o compromisso de fazer a nossa famosa hidrelétrica de Camuri, se não me falha a memória, Comari, uma hidrelétrica que iria resolver o problema da Nicarágua, financiada pelo Brasil, com disposição de governo financiar, com dinheiro disponível. Já faz 5 anos, até hoje, não conseguimos fazer. Dizem que o problema é nosso, nós dizemos que é deles, e enquanto nós brigamos, ou seja, não sai. E isso vale para qualquer coisa, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Eu sei que a presidenta Dilma tem, sabe, tanto ou mais vontade do que eu, mas muitas vezes as coisas não andam com a pressa, sobretudo quando os países mais pobres. Para emprestar 14 bilhões de dólares para o FMI, nós decidimos em 2 segundos. Mas aí era um pouco de vingança, né? Quando eu fiquei sabendo que eles queriam dinheiro emprestado, eu não vacilei. Chegou a minha vez. Daqui a pouco vai ter funcionário do FMI carregando faixa para o FMI não pagar o Brasil. Mas, de qualquer forma, nós estamos numa relação com a África, eu diria, invejável, e eu fico muito preocupado porque a expectativa que eles têm da gente, o sonho que eles têm que a gente possa ajudar, sabe, é de uma coisa. E eu acho, viu, Paulo, eu conheço a tua vontade, conheço a vontade da presidenta Dilma. O governo está muito empenhado, mas é preciso, sabe, a gente fazer um pouco mais, a gente brigar um pouco mais, porque, você veja, nós criamos o programa Mais Alimentos e estendemos para a África, o mesmo programa de financiamento aqui para o Brasil. Gana fez um projeto de 97 milhões. Já está há mais de 3 anos que não sai, o dinheiro não sai, porque as garantias são tantas que não sai. E eu acho que o Brasil precisa facilitar, senão a gente não consegue ajudar no desenvolvimento da agricultura, sobretudo da agricultura familiar. Vocês sabem que a Embrapa já fez a pesquisa, a savana africana tem a mesma capacidade de solo, talvez até um pouco melhor do que, sabe, o cerrado brasileiro. Portanto, vocês que são jovens não sabem, mas há 40 anos atrás o cerrado brasileiro era tido como terra imprestável. Quando a gente passava de carro para ir para Brasília, o pessoal dizia, essa terra que nasce árvore torta não presta para nada. Aí, com um pouco de tecnologia, com um bom manejo da terra, o cerrado virou a área mais produtiva desse país. Portanto, a savana africana pode produzir, sabe, milhões e milhões de toneladas para matar a fome daquele povo. E eu acho que é nisso que o Brasil pode ajudar, porque nós temos tecnologia, sabe, de agricultura tropical, temos condições de ajudar ele a dar um salto de qualidade. E eu acho que nós, também nesse aspecto, nós precisamos avançar cada vez mais, né? E aproveitando que eu estou falando da África, eu queria lembrar 2 coisas. O Haiti, sabe, que o Brasil tem sido um parceiro muito forte do Haiti. Eu sei que muita gente criticou porque as Forças Armadas brasileiras estão lá, e eu posso dizer para vocês, graças a Deus elas estão lá, porque se ela não estivesse lá, teria outros, sabe, com outras ideias e com outras intenções e com outro comportamento. E agora depende muito do Haiti para a gente sair, né? Enquanto eles precisarem, acho que o Brasil tem que ficar lá para ajudar. O Brasil foi muito solidário ao Haiti. Eu não sei agora se algum país deu dinheiro, mas até outro dia o único país que tem dado dinheiro era o Brasil. E nós temos que trabalhar para ajudar o Haiti. Ou seja, o Haiti paga o preço de ser o primeiro país negro a conseguir a sua independência. Ou seja, você sabe que ele conquistou a independência, mas teve que pagar para o francês e paga acho que até hoje. E os franceses não abdicaram não, continuam cobrando. Ou seja, então eu acho que nós temos que ajudar o Haiti também de forma, sabe, corajosa. E ajudar significa, sabe, além da solidariedade, a gente colocar um pouco de dinheiro para poder as pessoas, sabe, levar tecnologia, levar a nossa experiência agrícola, levar empresas brasileiras para lá, para produzir lá, até para exportar para nós, que é o que eu penso da África. A África tem um problema sério, companheiros, que é o problema energético.
eu vou dar duas coisas para vocês. A África, ela tem quase que 60 dias de falta de energia por ano. Eu agora fui no Malau e discuti a questão da AIDS. O Malau tem 15 milhões de habitantes. Só tem 8% de pessoas com energia elétrica. A Nigéria tem 170 milhões de habitantes. Tem 4.500 megawatts instalados. O Brasil tem 190 milhões de habitantes. Tem 122 mil megawatts instalados. Você vê a diferença e no que o Brasil pode ajudar esses países, porque sem energia eles não vão a lugar nenhum. Bem, além disso, já passaram um bilhete aqui que eu estou falando há 1 hora. Para mim fazia 5 minutos, eu nem li meu discurso ainda. Está aqui, ó. Bem, então o Brasil não tem outro caminho. O Brasil tem que ajudar no desenvolvimento da África. O Brasil tem que ajudar a agricultura africana, o Brasil tem que transferir tecnologia, como nós fizemos agora com a fábrica de antirretrovirais em Moçambique. Levou anos, né, Paulo? Anos e anos, mas finalmente saiu a fábrica de antirretrovirais que vai produzir o coquetel para a gente combater a AIDS na África. Tá? Finalmente. E o Brasil, sabe, se o Brasil não tiver aliado à África, a China vai estar. Tá? Com essa crise europeia, os europeus começam a voltar. Então, sabe, e por isso nós criamos uma coisa que parecia impossível, a ASA. Ou seja, a reunião entre os países da América do Sul e da América Latina com os países da África. Já foi feito 2 reuniões, 3 reuniões, na verdade, a última foi em Malabo, na Guiné Equatorial, onde a nossa presidenta esteve presente. E eu acho que assim a gente vai aproveitando que as pessoas vão se conhecendo, que as pessoas vão debatendo, sabe? Porque não é fácil. Nem todo país tem o mesmo carinho para a África que o Brasil tem a obrigação de ter. Né? E eu acho que nós avançamos bastante. Acho que vamos continuar avançando mais. Nós concretizamos essa relação com a América do Sul e com a África, criando a UNILA, lá em Foz do Iguaçu, que é a Universidade da América Latina, em que a gente quer professores, funcionários e estudantes da América Latina como um todo, inclusive o currículo da América Latina, e também a Unilab, que nós criamos na cidade de Redenção, no estado do Ceará, que foi a primeira cidade onde houve o primeiro movimento de libertação de escravos, e lá tem uma universidade que o sonho é que ela atinja 10 mil estudantes entre brasileiros e africanos. Eu já fui agora, ganhei até o título de doutor honoris causa lá. Eu vou vir receber o meu aqui. Antes que vocês se esqueçam. Então, é porque as pessoas esquecem. Eu estou muito à vontade porque eu me recusei a receber todos os títulos que eu recebi quando eu era presidente. Eu não aceitei receber nenhum quanto presidente, ou seja, quando eu deixar a presidência, se as pessoas mantiverem à disposição, eu carinhosamente virei receber aqui na minha querida Universidade do ABC. E receber antes de você terminar o seu mandato como reitor. Bem, depois dessa segunda coisa da integração, nós conseguimos fazer, acho que o Celso falou isso para vocês ontem, um grupo entre América Latina e países árabes, sabe, que era uma coisa que ninguém acreditava que fosse possível e aconteceu. Se vocês perceberem, ali no meu programa de governo de 2002, nós estamos afirmando no programa que é preciso construir uma relação muito forte entre Brasil, China, Rússia, África do Sul e Índia. Surgiu o IBAS, que são 3 grandes democracias, Índia, Brasil e África do Sul, e depois surgiu os BRICS, que envolve a China e a Rússia. Ou seja, tudo isso estava, pelo menos teoricamente, previsto no programa de 2002. Bem, dito essas coisas da integração da África e da América do Sul, eu queria dizer para vocês que política internacional, hoje, a gente não pode fazer como a gente fazia há muito tempo atrás, apenas em função dos nossos embaixadores. Hoje,
A política tem que ser feita todo dia, toda hora. Sabe? Política não tem intermediário, não tem e-mail, não tem fax, não tem telefone, não tem nada. Política, é relação humana, é olho no olho, é tocar de mão, é a mistura da química existente nas pessoas que dá cola para você saber, sabe, se as pessoas vão ser teu aliado ou não vão ser teu aliado. Sabe? Por isso nós conseguimos conquistar, com apoio da África, a FAO, com apoio da África e da América Latina. O Graziano está hoje diretor-geral da FAO. Por isso, com apoio da África, a gente conseguiu ganhar a OMC, e devemos isso aos companheiros africanos, e por isso nós conseguimos ganhar, com apoio dos países da América do Sul e da América Latina, sabe, a Comissão de Direitos Humanos com Paulinho Vanucchi. Ou seja, o Brasil está hoje mais representado do que jamais esteve. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil teve tanta gente representada. Agora, preste atenção numa coisa. Para o Brasil ter a representatividade que ele tem hoje, o Brasil tem que agir diferente do que os outros agiram. Ou seja, o fato da gente estar no OMC, nós precisamos fazer um esforço muito grande para retomar as negociações comerciais, sobretudo a rodada de Doha, numa perspectiva de favorecer o comércio mais livre para favorecer os países mais pobres. Tá? E a gente tem que saber que a gente tem lado. O Roberto tem que dizer, eu sou de todos. Eu represento todos, o Malawi e os Estados Unidos. Tudo bem, mas tem um olharzinho mais carinhoso para o Malawi. Sabe? O Graziano também é de todos, mas tem um olharzinho melhor para a África e para a América Latina. E assim é que a gente vai construindo essa coisa fantástica que parece um mosaico, sabe? Mas que vai garantindo uma nova lógica política no mundo. A terceira coisa que nós fizemos, e eu agora não posso parar porque eu tenho que falar a terceira coisa, senão ficará um discurso perneta. Vai ficar uma coisa, vai ficar um portador de deficiência. Então é o seguinte, a terceira coisa, no fundo, é a questão da briga que nós fizemos pela mudança das instituições multilaterais e pela governança global. Essa é uma briga mais difícil, porque já tem uma turma no baile. Essa turma já está no baile. Ele já conhece as damas. E cada um novo que quer chegar, ele fecha a porta. Parece o clube do Bolinha, não deixa a gente entrar. E eu acho que sem instituições multilaterais fortes, o mundo tende a ter cada vez mais dificuldade para manutenção da paz, para manutenção do desenvolvimento e para um equilíbrio, sabe, no mundo econômico e no mundo social. Ou seja, não é aceitável que os pobres se conformem que nasceram para ser pobres e que os ricos continuem sendo ricos. E há uma razão, e merece um protesto. Depois você faz as faixas e sai. É o seguinte, se você pegar hoje o atual estágio de desenvolvimento do mundo e você pegar o atual estágio de exploração das riquezas do mundo hoje, você vai perceber que para que a gente garanta hoje que cada ser humano tem o padrão de vida de um alemão ou de um sueco, seria necessário que o planeta Terra fosse 3 vezes maior do que é, para ter muito mais matéria-prima. Ou seja, como não é possível fazer o planeta Terra crescer, nós temos que, sabe, ou com muita tecnologia e com muito investimento em pesquisa, produzir coisas cada vez mais em menos terra, seja alimento, ou explorar cada vez menos matéria-prima e criar, sabe, coisas diferentes, ou não tem jeito.
Nós não podemos pedir para ninguém continuar passando fome, sem trabalhar e sem produzir a sua agricultura. Então, é preciso ter uma governança global. E quando é que a gente descobre que a governança global não funciona? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O G20. O G20 foi criado no auge da crise econômica de 2008. E na primeira reunião que nós fizemos do G20, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, ou seja, as decisões foram extraordinárias. Seria aprovada no Encontro Nacional do Movimento Sem Terra. Seria aprovado na Assembleia Geral dos Metalúrgicos aqui do ABC. Qualquer lugar aprovaria, porque nós colocamos para gerar mais emprego, nós colocamos para controlar o sistema financeiro, para acabar com os paraísos fiscais, tudo está colocado lá. Agora, quando você aprova, quem é que vai executar? Porque cada um de nós, quando regressa para dentro do nosso Estado, o que vale são as coisas do nosso Estado nacional e não as coisas, sabe, multilateral que nós decidimos. Então, não tem quem execute as coisas. Quando a crise era na Bolívia, era fácil. O FMI gritava grosso, a imprensa já apoiava o FMI e o coitado dizia até o que a gente tinha que fazer. Mas quando a crise aconteceu lá, o FMI não apitou nada. E com essa solução agora, como é que a gente vai colocar em prática? Você veja, os países ricos já gastaram 9 trilhões e 500 bilhões de dólares para resolver o problema da crise e não resolveu. 9 trilhões e 500 bilhões de dólares. Segundo o economista famoso Stiglitz, os Estados Unidos já gastou 3 trilhões na guerra do Iraque. E ainda não acabou. Imagina se uma parte desses recursos fosse canalizado para resolver os problemas, sabe, dos países mais pobres. Sobretudo as questões, sabe, nos países que têm menos possibilidade de sobrevivência. E, sobretudo, para acabar com a fome. Então, o Brasil tentou. O Brasil passou 8 anos e a Dilma já está há 2,5 brigando que nós queremos reforma no Conselho de Segurança da ONU, que é preciso entrar outros países, que a geografia mundial de 48 não é a geografia política de agora, sabe? Todo mundo é favorável, é inacreditável. Todo mundo é favorável. Todo mundo dizia, o Brasil tem que entrar. Mas diziam para nós e diziam para os outros também. E a verdade é que nunca mexeram nisso. Ou seja, o Brasil tem que entrar. E o Brasil, não sozinho, por que só pode ir um da América Latina e não 2? Por que só pode ir um da África e não 3? Por que diz que tem que ser um? Por que a Índia, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, está fora? Por que a Alemanha está fora? Por que o Japão está fora? Ou seja, 5 pessoas decidem isso e não permitem que os outros participem. E, obviamente, que mesmo entre nós tem ciúmes. Não penso que é fácil um companheiro argentino ver o Brasil para o Conselho de Segurança. Ou um brasileiro ver um argentino. Não pensem. Muitas vezes o México disputa com a gente, muitas vezes nós disputamos com o México. A África do Sul, sabe, pode entrar? Pode, mas a Nigéria também quer entrar. Os dois querem entrar, mas o Egito também quer entrar. A China não deixa o Japão entrar. Sabe? Então, há um conflito que é preciso que a gente sente em torno de uma mesa e tente resolver. Como eu vinha dizendo, os nossos representantes nessas instituições multilaterais têm que agir de forma diferente. Nós temos que consultar os outros para a gente poder tomar decisão. O Graziano precisa ouvir o que pensam os países pobres antes da gente tomar decisão. O companheiro Roberto tem que ouvir os países mais pobres antes da gente tomar decisão. Não pode ser sempre os mesmos tomando decisão. E eu acho que, nesse aspecto, nós avançamos pouco. Avançamos muito pouco na governança mundial. Ou seja, os 5 que mandavam continuam mandando, né? Eles invadem quem quer invadir. Quando um outro não quer, não invade. Você vê, a Síria já não invadiram a Síria porque a Rússia e a China defendem, sabe, uma outra negociação. Mas nós vimos o que aconteceu na Líbia. Em que fórum foi decidido aquilo?
sabe? Então, eu acho que nós estamos numa situação, e nessa crise econômica é preciso uma governança global. Ou seja, quem é que vai ajudar a implementar a fiscalização do sistema financeiro? O Acordo de Basileia valia para a América do Sul ou para a África, mas não vale para eles. Eu não sei se vocês perceberam, a impressão que eu tenho é que a Angela Merkel ela está com um poder tão grande agora que ela conseguiu fazer com a Europa o que duas guerras não fez. Não sei se você é uma coisa fantástica. É uma coisa extraordinária. Sabe, você tinha uma crise na Grécia que você resolvia há 8 anos atrás com 30 bilhões de dólares, agora nem 200 bilhões resolve. Você tinha um país estável com renda per capita de 35 mil dólares, como a Espanha, que é tratada como se fosse um país insignificante. Num país da envergadura da Espanha, ou com a qualidade da Espanha e da Grécia, você não precisa fazer um ajuste fiscal, sabe, imediato. Você faz em 15 anos, em 10 anos. Qual é o problema? A impressão que eu tenho é que essas pessoas não foram preparadas para enfrentar a crise. Eles são os filhos do Plano Marshall. Ou seja, não tiveram problema, porque a Europa construiu seu estado de bem-estar social, não teve grande problema, ou seja, chegou a um padrão de vida muito digno e muito superior à média da humanidade, e agora que tem a crise, o que a gente está vendo é um retrocesso. E veja que engraçado, como os extremos se encontram. Na Europa, eles estão fazendo protesto para não perder o que conquistaram. E aqui no Brasil, as pessoas fazem protesto para conquistar mais. Tá? Veja que coisa importante para a gente trabalhar. Eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte. Quando eu vejo uma universidade como essa, e como eu vejo um grupo de pessoas demonstrar o interesse por esse debate e todos os temas que aqui foram debatidos, eu fico acreditando de que nós estamos no caminho certo. Acho que nós estamos no caminho certo, ou seja, as coisas não acontecem tão repetidamente como a gente quer, mas quando eu vejo um grupo de jovens como vocês interessados em discutir os assuntos que vocês pautaram para essa discussão, eu saio daqui mais esperançoso. Por que eu saio mais esperançoso? Porque a pior coisa que pode acontecer no mundo é a gente aceitar a negação da política. Não existe nenhuma experiência no mundo em que a negação da política teve um resultado melhor do que a podridão da política. E por quê? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não é de hoje. Não é de hoje que a gente vê em vários países do mundo as coisas acontecerem e as pessoas colocarem a política no ralo da podridão. Não é de hoje, isso vai ser do século passado, de 3 séculos atrás, vai ser de 20 anos atrás, sempre foi. Toda vez que acontece um problema, a negação da política aparece em primeiro plano. Foi assim na Itália, com as ligas, vocês estão lembrados, na década de 80, o que deu foi Berlusconi. Né? Foi assim, sabe, na negação de outros lugares, agora na Síria, agora no Egito, nós estamos vendo o seguinte, você fez um baita do movimento extraordinário, acabou com a ditadura que tinha lá, de 30 anos, elegeu um cara, ou seja, passado um ano você derruba o cara e quem volta para o poder? Os militares. Então, como eu sou amante da democracia, eu queria terminar sem falar de política externa, dizendo para vocês o seguinte. Na hora que um jovem estiver dentro de casa, ou estiver no seu computador, ou estiver no tweetando, ou estiver fazendo... Esse dia ele foi conversar com os internautas, eu preciso de um intérprete para entender metade da linguagem. É extraordinário como vocês evoluíram. E pior é que meu neto de 4 anos sabe mais do que eu. Isso eu não sei se é bom ou se é ruim. Porque ele é beneficiado pela maioridade penal, ou seja, eu não sou. Então,
eu queria ter para vocês uma coisa. Quando vocês tiverem puto da vida, mas puto, que vocês não confiarem mais em ninguém. Eu não gosto do Lula, eu não gosto da Dilma, eu não gosto do Marinho, eu não gosto não sei de quem, eu não gosto não sei de quem. Sabe? Quando vocês tiverem, ainda assim, não negue a política. Não negue a política. Não. E muito menos negue os partidos. Vocês podem fazer outros. Por que eu digo isso? Porque quando você estiver puto, como eu falei, e quiser negar as coisas, achando, esse Lula não dá mais. Esse Marinho não dá mais. Essa Dilma, então, não dá mais. Quando você estiver assim, ao invés de você negar a política, entre você na política. Entre. Por quê? A gente... Você sabe aquele negócio da mãe que tem um filho drogado dentro de casa e ela acha que o culpado é o vizinho? Oh, meu filho é tão bom que meu filho não andasse com aquele traste do vizinho. Não é assim? Ela nem para saber o que ela fez para o filho dela. Ela nem para pensar o tratamento que ela do filho, ela já culpa os outros. Na política é assim, porque é dentro de cada um de vocês que está o político perfeito que vocês querem que os outros sejam. Então, sabe, assuma esse papel, porque fora disso não existe solução. Então, eu queria, companheiros e companheiras, agradecer a vocês. Vou embora triste porque não li o meu discurso. Ou seja, as pessoas que fizeram o meu discurso trabalharam intensamente hoje, ontem e antes de ontem. Ou seja, a outra coisa que eu queria dizer para vocês também é que hoje é aniversário do nosso querido Mandela. 95 anos de vida. E eu acho... Eu tive o prazer de conhecer o Mandela e posso dizer para vocês, eu acho que foram poucos os tempos em que a humanidade criou um homem de tamanha grandeza como criou Mandela. É uma pena que ele chegou ao governo muito forte, mas ele é uma figura tão forte que ele nem precisou chegar ao governo para ser o Mandela respeitado pelo mundo inteiro. Por isso, eu acho que ele merece o nosso abraço e que, se Deus quiser, que ele possa durar muito tempo ainda. Muito obrigado e vamos ao debate.